Thiago, falando nisso aí, pegando esse gancho, vamos falar um pouquinho de eixo hormonal, não de uma forma muito técnica, é claro, mas assim, o que acontece muito? A pessoa toma, faz o famoso ciclo, né? Todo mundo falou em bomba, pensa em ciclo, no ciclo o cara já pensa no terapia pós-ciclo, e às vezes o cara não sabe nada, sobre alimentação, sobre treino, sobre nada, mas ele já ouviu falar disso. Então, com certeza você recebe muitas pessoas no consultório que fez um ciclo aleatório ali, com um monte de droga que mandaram colocar, e aí o cara ganha ali 10 quilos de massa magra em 12 semanas, e depois volta contigo porque perdeu 10 e Perdeu continua a 12, perder 12, perdeu 12. e tá flácido com estria, e aí ele quer que você agora ajeite esse problema dele. O que acontece quando usa essa dose, uma supradose, uma dose muito elevada, e de repente para? Aí bloqueia o eixo, fala aí pra gente. Muito bem, Alex. Primeira coisa que eu queria orientar, né, as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, né, da feita que você começa a utilizar qualquer tipo de recurso hormonal, seja hormônio da tireoide, ou até um simples hormônio, prednisona, não deixa de ser um hormônio, testosterona, o teu corpo não vai trabalhar da mesma forma quando você pausar. Então, é ilusão a gente querer que o nosso organismo que esteja trabalhando às vezes com 3, 4 vezes mais hormônio e consiga construir a composição com isso, depois que pause, mantenha essa própria proporção. Então, a pessoa vai ter uma redução como qualquer pessoa, seja um atleta, um curioso, um amador ali do esporte, vai ter a redução, né? As pessoas têm que ter esse conceito bem esclarecido, porque aí é o princípio para assumir o risco em relação ao benefício, né? Da feita que você começa a utilizar, tem que ficar um pouco atento nisso que você comentou, Alex. A pessoa associa um monte de hormônios e aí quando pausa não consegue ter nem a manutenção de algo que conseguiu parcial, porque trabalhou o corpo com vários hormônios. Poderia ter trabalhado com um pouco menos e talvez otimizado mais a questão da alimentação, a questão do exercício físico. Vou dizer um outro ponto também que é bem comum no consultório encontrar em relação ao eixo hormonal. As pessoas acham que é só o hormônio, mas pessoal, fica atento a um suplemento chamado SARMs, né? Cardarine, Ostarine, Ligadrol. São tipos de suplementos que também se ligam a alguns receptores e podem ter associação do bloqueio do eixo hormonal. E não é raro a pessoa estar usando isso e às vezes o homem chegar com uma baixa libido. Quando vai vir a testosterona, tá com uma produção inibida, porque essas substâncias se ligam a alguns receptores a nível hipofisário e podem fazer com que a gente reduza um pouco mais a produção do FSH, do LH, que iriam estimular a nossa Ou testosterona. seja, ele parece um texto e só serve para bloquear a produção de texto. E no final das contas não Isso geralmente aplica está para presente no quê, Thiago? Eu nunca tinha ouvido falar nisso aí desses. Não, isso é droga que a galera acaba comprando, Ah, entra na tá. E até loja internet de e tal. suplementos, Felipe. São alguns Entendi. suplementos que são vendidos como suplementos, mas que podem ter uma ligação em receptores, Uhum. né? Mas não tem tanto efeito colateral assim. É por isso que é tão defendido. Ah, não Entendi. tem tanto efeito colateral, mas também calma não tem lá. benéfico e bloqueia isso. Mas às vezes tem Entendi. um risco custo muito maior, até um custo econômico maior do que se estivesse usando ali uma testosterona propriamente dito, né? Então, É, às- às vezes a gente tá aqui com. Desculpa, deixa eu pegar esse gancho aí que você falou dos SARMs para falar do tuquesteron e do tríbulos terrestres, famosíssimos. rapaz. Rapaz, é comigo. Cara, tu estudou, né? tá colocando água isso? Hã? Todo dia tá colocando água aí? estudou? Eu tomo tríbulos Tu e não- tomo tuquesteron. É mesmo? Manipulado Ah, ainda. tá que é fazendo melhor. efeito Não, eu ruim. tomo. Vamos processar Como é esse que dá o pessoal nome aí. do negócio que é legal? Eu tomo análogo, não. Como é que eles chamam? Bioidêntico. Meu Bioidêntico. tribulus é bioidêntico. Manda lá. Ô, Alex, turquesterones e a questão ali do tribulus são alguns fitoterápicos, né? O turquesterone é derivado ali, né, dos insetos, né, que poderia simular ali um anabolismo, né? Então, mas quando se parte para a classe dos fitoterápicos, a gente não teve grupos muito estudados de muitas pessoas, são 20 pessoas, 15 pessoas, Um N e não pequeno. uma amostra tão grande da população como um clomifeno, que é um medicamento mais específico, né, um HCG, né? Então a gente pode lançar mão, mas se você quiser otimizar, você que está ouvindo, né, eu quero estimular minha testosterona, Thiago. Qual fitoterápico que poderia se usar? Long Jack. É o que eu vi ali nas pesquisas, que pode estimular um pouquinho mais, mimetizar a simulação do LH e poderia trazer um benefício melhor do que tribulus Sem ou bloqueio. maca peruana, sem bloqueio do eixo hormonal.